E aí, galera, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer a correção do exercício sobre os dois primeiros vídeos que eu pedi para vocês assistirem, que foi primeiro reinado e período regencial. Então, eu vou colocar aqui o exercício na tela e vou corrigindo. Caso vocês queiram, caso vocês queiram resolver o exercício e depois ouvir, então vai pausando, tá? Antes que eu corrija, tá? Então, eu vou corrigir as 5 questões. Para quem está assistindo do celular, é bom colocar o celular na horizontal, porque o tamanho da letra, né, do exercício fica maior e melhor de enxergar, tá bom, galera? Vou colocar aqui na tela o exercício para vocês darem uma olhada, tá? Lá vai. Pronto, acho que vocês estão enxergando já. Eu vou começar aqui pela segunda questão, da Unifil. Assinale abaixo a resposta que equivale a um dos principais movimentos de resistência ao poder absolutista de Dom Pedro. Em outras palavras, qual das revoltas abaixo aconteceu durante o governo de Dom Pedro I? O governo de Dom Pedro I aconteceu de 1822 a 1831, tá bom? Então, vamos ver a letra A. Diz que a Revolução Pernambucana aconteceu durante o governo primeiro, só que ela foi em 1817. Está errado. Como eu disse a vocês, o governo de Dom Pedro I começou em 1822. Então, a Revolução Pernambucana já tinha passado quando o governo dele começou. Letra B, a Constituição de 1924 está errado. Olha as datas. Dom Pedro governou de 1822 a 1831. Aí está falando 1924, 100 anos depois, gente. Então, não aconteceu durante o governo dele. Confederação do Equador, certo. Se vocês analisarem, viram o vídeo, viram que a Confederação do Equador foi uma revolta que aconteceu no governo de Dom Pedro I. Por que essa revolta aconteceu? Porque Dom Pedro nomeou uma pessoa para governar Pernambuco. E os pernambucanos não aceitaram aquela pessoa que Dom Pedro nomeou. Então, uma revolta começa em Pernambuco, eles declaram a independência de Pernambuco e criam um governo próprio. Pernambuco passou a ser uma república, ou seja, governado por presidente. Tá? Então, Pernambuco criou um governo próprio e o resto do Brasil continuava sendo governado por Dom Pedro. Por que essa revolta em Pernambuco se chama Confederação do Equador? Porque eles copiaram a Constituição, ou seja, as leis do Equador, que é o nosso país vizinho. Como eles fizeram a cópia da Constituição do Equador, a revolta recebeu o nome de Confederação do Equador, mas foi em Pernambuco. E foi porque os pernambucanos não aceitaram a pessoa nomeada por Dom Pedro I para governar Pernambuco. Tá bom? Quem quiser saber mais detalhes desse assunto, volte lá no vídeo ou assista quem não assistiu, tá bom? Governo Dom Pedro I. Regência permanente, a regência, gente, ocorreu no período regencial, foi depois de Dom Pedro. E a Revolução Praieira foi em 1848, também foi depois. Então, a correta é a letra C, Confederação do Equador, tá bom? Vamos para outra questão, Unifor do Ceará, termos da abdicação de Dom Pedro. Pronto. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a palavra abdicação significa renúncia ou abrir mão. Dom Pedro renunciou ou abriu mão do trono brasileiro, de ser imperador do Brasil. Então, olha o que Dom Pedro fala. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que muito voluntariamente abdicado, ou seja, renunciado, em favor do meu muito amado e prezado filho, senhor Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Então, ele está dizendo o seguinte, de acordo com a Constituição, ou seja, de acordo com a lei, estou renunciando ao meu cargo de imperador em benefício do meu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Aí embaixo, aí tem a data, né, de quando foi que ele renunciou, 7 de abril de 1931. E aí a pergunta é, quais foram os fatos que conduziram à renúncia, ou seja, à abdicação de Dom Pedro? Que motivos levaram Dom Pedro a renunciar ao trono brasileiro, a deixar de ser imperador? Então, quem assistiu um vídeo de governo Dom Pedro I, lá perto do final, tem motivos ou causas da renúncia do fim do governo Dom Pedro I. Aí tem lá, ó, falência do Banco do Brasil, perda da província da Cisplatina,
violência com que ele enfrentou a revolta da Confederação do Equador e a questão da sucessão do trono português. Esses foram os 4 motivos que levaram à renúncia de Dom Pedro. Nessas opções aí, vocês conseguem encontrar esses motivos da renúncia de Dom Pedro? Dá uma olhadinha. Bom, se você for analisar pelo que eu falei e o que tinha no vídeo lá, é a letra C. A violência, a repressão contra a revolução da Confederação do Equador, aos revolucionários, mandou o exército, matou muita gente, prendeu muita gente, então foi tão violenta a repressão à Confederação do Equador, deixou o povo indignado. Perdeu a província Cisplatina, eu falei isso aqui, e faliu o Banco do Brasil. Então, a letra C é a correta, né, sobre os motivos que levaram à renúncia de Dom Pedro I. Passando adiante, questão da FUVEST. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário. Esta afirmação significa que, vamos por partes. O que está perguntando aí? Quem é que votava naquele tempo de Dom Pedro I? Quem é que votava? Quem podia votar no Império? A Constituição de 1823, que é a lei, que são as regras, dizia o que em relação ao voto? A Constituição dizia o seguinte, que o voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha dinheiro e terras. Em qual dessas opções aí responde em quem poderia votar naquela época? Se vocês forem analisar, pelo que eu acabei de falar, só podia votar quem tinha dinheiro e terra. Então, isso está na letra B. Para ser eleitor, ou seja, para votar, era necessário possuir uma determinada renda, ou seja, possuir dinheiro, tá bom? Então, não se esqueçam, durante a época que o Brasil foi império, nessa época o Brasil obedecia às regras, à lei da Constituição de 1823, e nela dizia, só vota quem tem dinheiro e terra. Era o chamado voto censitário, como está escrito aí na questão, letra B, a correta, tá? Vamos passar aqui para a quinta questão. FUVEST. Vamos falar agora do segundo vídeo, né, que é o período regencial. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional, que, então vamos por partes. Aí está dizendo que no período regencial aconteceu um fato importante, que foi o ato adicional. Mas o que foi o ato adicional? Para quem assistiu o vídeo sabe, o ato adicional de 1834 foram mudanças, foram alterações na Constituição de 1823. Ou seja, houve mudanças em algumas regras, em algumas leis, ok? Então, qual dessas opções aí foram mudanças feitas pelo ato adicional? Bom, vou corrigir aqui, muita gente iria optar pela letra B, vai dizer que o ato adicional criou ou implantou a Guarda Nacional. É falso. Não foi o ato adicional, não foi a lei que criou a Guarda Nacional. Quem criou a Guarda Nacional foi a Regência Trina Permanente. Tá? O ato adicional foram mudanças nas regras, nas leis. E o que foi que mudou? A regência que era trina, composta por 3 regentes, passou a ser una, composta por um regente. Então, essa foi a mudança feita pelo ato adicional de 1834. Está lá no vídeo, né? Quem quiser assistir novamente, para relembrar. Essa, então, é a resposta correta, que é a letra C. Vamos agora para a primeira questão aqui do exercício, que também fala sobre o período regencial. A questão da IDECAN. O período regencial foi marcado pela abdicação, pela renúncia do trono do então imperador Dom Pedro I e pela ascensão e pela chegada ao trono de seu sucessor Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Situação que tornava inviável sua real efetivação no poder. Então, você se lembra que Dom Pedro renunciou, foi embora a Portugal e passou o poder para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Só que ele só tinha 5 anos de idade, não tinha condição de governar. Então, a Constituição, ou seja, a lei, a regra, dizia que se o imperador não pode governar, cria-se uma regência, um conselho, tá?
que iria governar no lugar dele. No caso dele aí, ia governar até ele se tornar de maior, porque ele era uma criança de 5 anos. Então, aí diz, ó, o país então passou a ser comandado por regentes, até que Dom Pedro II atingisse a sua maioridade. Entretanto, a disputa pelo controle do governo gerou uma grave crise política, que culminou no surgimento de inúmeras revoltas pelo Império. São revoltas do período regencial, exceto. Bom, aí está dizendo o seguinte, nas opções abaixo, são revoltas do período regencial, exceto uma, ou seja, menos uma. Então, cabanagem foi uma revolta do período regencial? Foi. A cabanagem aconteceu no Pará, está lá no vídeo. Revolta dos Malês foi uma revolta do período regencial? Foi. Foi uma revolta dos escravos em Salvador, na Bahia. Guerra dos Farrapos foi uma revolta do período regencial? Foi. Também conhecida como Revolução Farroupilha. Foi no Rio Grande do Sul durante o período regencial. E a balaiada aconteceu no período regencial? Sim, aconteceu no Maranhão. Das opções abaixo, a única que não aconteceu durante o período regencial foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos só foi acontecer 40, 50 anos mais tarde. Tá bom? Então, letra C é a letra correta. Das opções abaixo, somente a Guerra de Canudos não foi uma revolta do período regencial. É isso, galera. Quem não assistiu o vídeo, assista. Quem assistiu e ficou com dúvidas, assista novamente. Tá? E os vídeos com os 2 assuntos mais o exercício serão assuntos também da nossa prova. Tá? Na próxima aula já começaremos assunto novo. Até lá, então, viu? Tchau.